você ouvinte da programação, que ainda não aceitou Jesus, não entendeu esse mistério da salvação. Mas sabe, a Bíblia diz que a cobiça gera pecado e o pecado gera morte. E o preço para que seja restaurado tudo isso é o sangue de Jesus. Por isso que Abraão foi oferecer o seu filho em sacrifício, porque era algo muito grande que o Senhor pediu o seu filho em holocausto. Mas o Senhor aprove o cordeiro, porque o cordeiro de Deus, ele é puro, santo, ele tira o pecado do mundo. Aí você diz, mas quem é esse cordeiro? É Jesus. Jesus, ele veio sem pecado, numa forma poderosa e sobrenatural, que o Espírito Santo veio sobre a vida de Maria, e ela concebeu sem ser no pecado, porque o natural vem do pecado. Nós viemos do pecado, mas Jesus não. Ele é santo e puro, e só Ele pode te conceder esse passaporte para o céu. Amém? Mas foi nos dado a oportunidade de nós lermos a palavra e a gente se alegrando aqui com os irmãos por essa oportunidade, como foi dito, ao conhecer os irmãos, né, que faz esse trabalho da rádio, enfim, o levita do Senhor. Nós falamos levita não que é da tribo de Levi, né? Um irmão falou assim, irmão, esse negócio de levita, isso não existe. Eu falei, não, meu querido, é simbolicamente, porque os levitas, a função deles era louvar o Senhor no tabernáculo, né? Então, a função do irmão Elismar hoje é como se fosse um levita, e ele tem um compromisso. E aí, quando você ouve o louvor de um irmão que consagra a sua vida, o seu ministério, né, na presença de Deus para fazer esse trabalho, aí você ouve o louvor e você sente a presença do Senhor, porque está fazendo tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mas eu quero deixar aqui uma breve palavra para você, né? Quem sabe você está ansioso para ouvir o que Deus tem para falar. A palavra de Deus é a maior mensagem revelada para os homens. Eu escolhi aqui em João, capítulo de número 15, verso de número 20, quando Jesus estava transmitindo ali para as pessoas sobre as coisas do Pai. Por isso que ele diz, ó, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Né? Depois nós vemos mais à frente, no 25, e diz assim, ó, isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiarão-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém? Então nós vemos aqui a palavra do Senhor. Se nós formos ler todo esse capítulo, é bastante, né? Mas uma coisa é certa, meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer para você que muitas das vezes, quando nós disponibilizamos em fazer a obra de Deus, há percalços na vida. Muitas das vezes vêm obstáculos, né, que vêm para tirar o foco. Nós já ouvimos aí, tanto o irmão Bruno, quanto eu, quanto o irmão Elismar, falando, né, um pouquinho da sua história. Então nós vemos que vêm as barreiras para tirar o foco. Tem pastores ouvindo, sabe o que eu estou dizendo. Aquele momento que você diz assim, não dá para mim, não estou suportando. Mas nós vemos que Jesus disse que aquele que sofrer por ele, ele vai honrar. Aquele que for perseguido por ele, não estão perseguindo só a ele, mas estão perseguindo a Jesus. Então nós glorificamos a Deus, que além do Senhor estar conosco nesse momento, Ele nos dá o Espírito Santo. Ele mesmo diz, eis que eu irei e enviarei o Espírito Consolador. O Espírito Santo, ele nos observa, ele nos guia, ele nos protege, ele nos dá estratégia para nós vencermos as lutas e as adversidades. Nós vemos que você tem muitas ferramentas
para você se defender nos momentos difíceis da vida e nos percalços da vida. Primeira palavra, a palavra de Deus. Segunda, a oração. E algo mais importante, o Espírito Santo. Então, nos momentos difíceis, naquele momento em que nós paramos, não vai dar certo. Isso é de nós. Mas quando nós vemos pela palavra, nós sabemos que o Espírito Santo, ele está pronto a nos ajudar. Eu digo isso porque uma coisa eu aprendi com o nosso querido pastor Vanderlei Flora. Muitas vezes nós pregamos e nós não vivemos, então é melhor não pregar. Mas quando você vive isso, pode pregar que ele tem um propósito na vida daquele que está ouvindo. E eu digo isso porque, meus irmãos, quando estamos num momento difícil, naquele momento que nós falamos, meu Deus, estou sozinho. A palavra do Senhor, ela nos orienta. O Espírito Santo, ele vem e nos fortalece. Nós vemos aqui o louvor, estava ouvindo esse louvor com o irmão Elismar, e nós vemos ali um momento de muita dor. Nós vemos um momento em que a família perde um ente querido. Para que não há dor maior do que você perder um ente querido. Mas você viu quem apareceu? Jesus. E ele foi morto, ele foi crucificado, ele ressuscitou e subiu aos céus. Mas ele falou, eis que eu irei e enviarei um Consolador. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, né? Eu não sei o que está passando na sua vida, mas olha, pode ter certeza, nós estamos longe. O irmão Bruno está aqui em Londrina, sempre nesse trabalho. Quem sabe você lá do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, mas o Espírito Santo faz essa ponte. Ele está aí com você. Quando nós anunciamos a palavra e você põe no seu coração essa palavra, pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai te ajudar, ele vai te consolar. E o Senhor Jesus é aquele que diz, tudo, Pai, que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. O amor de Jesus é tão grande que você pode confiar, você pode crer e ponhar aos pés dele, dobre o seu joelho, coloca as suas dificuldades. Irmão, mas por que você fala sobre luta? Você está falando, porque, irmãos, nesse mundo é um mundo difícil. Nós nos alegramos do Senhor quando nós conquistamos um carro, quando nós conquistamos uma casa. Mas, irmão, nós vemos aí a nossa liderança, tudo pesando o nosso cidadão. É imposto, querem tirar mais. Quando você compra um carro, ele fala, está se dando muito bem. Mas eu quero dizer que Jesus, quando você está bem, ele se alegra, ele quer ver você melhor ainda. E olha, quer ver você melhor ainda? Falar do amor dele. Aleluia. Isso é o propósito de Jesus. Jesus foi o maior missionário. E além dele chegar e apresentar o Evangelho, quando ele foi embora, ele deixou o Espírito Santo. Por isso que aqui está dizendo, olha, se você, irmão Bruno, irmão José, irmão Elismar, você, irmã Suzy, você que está ouvindo, guardar a minha palavra, olha só, guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Pode ter certeza, viu? Olha, o irmão citou pessoas, né? O irmão Bruno hoje está aqui, lá no futuro, vão citar, olha, teve um dia... Por quê? Porque nós estamos trazendo a palavra de Deus. E aquele que está com o Senhor vai ser lembrado. Aleluia. Principalmente por Jesus naquele dia. Aleluia. Então, meu irmão, o que eu quero deixar aqui e dizer para você que Jesus é maravilhoso. Que o Espírito Santo é maravilhoso. Não existe nada igual. Nós podemos conquistar tudo na vida. Dinheiro, casa, né? Nós falamos aqui até sobre... fama, né? Ser conhecido, mas sem Jesus não dá. Tem um louvor que diz, sem Jesus não dá, né? Então, ele é maravilhoso. E dentro do louvor nós vemos que quando Jesus chega ali, a morte transforma em vida, a tristeza transforma em alegria. Eu ontem disse para minha esposa, eu fui com a tristeza no meu peito, irmão, Deus sabe, mas quando eu cheguei ali naquele lugar, eu comecei a falar, Senhor, a única saída que eu vejo é o Senhor. Glória o Espírito Santo do Senhor me tira essa tristeza, irmão.
mas foi um momento muito gostoso. E ali eu pude sentir a presença do Senhor. Falei em mistério com o Senhor ali. Glória. Eu disse para minha esposa, eu falei assim, aí um outro rapaz chegou e falou assim, o que está acontecendo, né? Mas eu fiquei lá no cantinho. Não deixei, eu falei, o Senhor tem liberdade. Espírito Santo tem liberdade na minha vida, porque o Senhor é maravilhoso. Eu pude me alegrar. Aquela, irmão Bruno, aquela tristeza, aquilo que veio, o Senhor tirou. Eu testemunho isso, meu irmão, porque nós temos que ser testemunhas da obra do Senhor. Verdade. Assim como eu disse agora há pouco, como pregar se a gente não bebe? Nós vamos ser cobrados isso. Então nós também temos que vigiar. Quando nós pregarmos, se nós estamos vivendo. Isso é importantíssimo, meu irmão, minha irmã, nós vivermos aquilo que pregamos, porque isso é realidade, não é uma ficção. A vida de cristão não é ficção, irmão, é uma realidade. Sim. E o Senhor Jesus, nesse momento, está contemplando a minha e a sua vida, para a glória dele e a honra do Espírito Santo. Né? Nós glorificamos a Deus por tudo. Mais uma vez agradeço o irmão Bruno, o irmão Elismar, todos os ouvintes da Rádio Nova Adoração, por estar aí sempre com paciência ouvindo, né, a programação. Deus abençoe mais uma vez e que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre as suas vidas. Amém, amém.